Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje nós vamos começar a nossa última aula sobre pilhas, fechando o conteúdo de pilhas, então, ou células eletroquímicas do nosso livro. Para isso, pessoal, nós vamos fazer as 4 atividades, os 4 exercícios da página 32 do seu livro de número 8. Então, você vai pegar o teu livro lá na página 32 e a gente vai fazer os 4 exercícios. E o primeiro exercício fala assim, pessoal: consulte a tabela de potencial padrão de redução. Então, ele me dá uma tabela de potencial padrão de redução apresentada na página 24. Eu vou mostrar essa tabelinha, que eu deixei ela separadinha aqui. E determine a equação global e a DDP para cada uma das pilhas A, B e C. Então, eu vou pôr o A, o B e o C aqui do ladinho, pessoal, que nós vamos concentrar só no A. E aí, analisando, pessoal, uma coisa que eu já consigo perceber aqui. Eu já consigo, olhando só esse esquema resumido aqui, ó, quem é o eletrodo que está sofrendo oxidação e redução? Jura, como você consegue perceber isso? Pelas cargas. Perceba que você olhar o Mn, aqui em cima não tem carga, então quando não tem carga a gente considera zero. E perceba então que o Mn passou de 0 para mais 2. 0 para mais 2 significa que houve um aumento na sua carga, aumentou o NOx. Isso quer dizer que ele sofreu uma oxidação. Então eu sei que houve uma oxidação devido ao aumento do NOx 0 para mais 2. Do mesmo modo que eu já sei que o níquel está sofrendo uma redução. Porque o NOx, olha aqui pessoal, passou de mais 2 para 0. Como não tem NOx aqui, considera-se 0. E mais 2 para 0 significa que sua carga diminuiu. Então, se diminuiu a sua carga, quer dizer que houve uma redução. Houve uma redução da sua carga, do seu NOx. Então, eu já sei, pessoal, que se o níquel sofre a redução e o manganês sofre a oxidação, eu nem precisaria olhar a tabela de potencial de redução. Por quê? A tabela de potencial de redução serve para descobrir quem sofre oxidação e redução. Então eu nem precisaria olhar, pessoal, nesse momento, porque eu já sei quem sofre oxidação e quem sofre redução. Porém, ela vai nos auxiliar. Auxiliar como, Júlio? Então preste atenção que eu vou lá para outra tela. Fique atento, ó. Aqui eu tenho manganês e níquel. Abrindo aqui na página 24, pessoal, deixar ela separadinha, eu tenho aqui a reação do manganês, deixa eu procurar aqui manganês, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, manganês, ok? E eu tenho aqui no outro ponto a reação do níquel, olha aqui, ó. Pessoal, olhando a tabela de potencial de redução, o que eu consigo constatar? Que o potencial do níquel, apesar de ser negativo, menos 0,26, ele ainda é maior que o do manganês, que é menos 1,18. Como o níquel tem maior potencial de redução, quer dizer que é ele que vai sofrer a redução, obrigando o manganês, que tem menor potencial de redução, sofrer a oxidação. E aí, Jura, por que você falou que através das equações dá para imaginar o que vai acontecer? Por quê, pessoal? Eu vou colar aqui a reação que ele me deu do manganês. Olha lá, a reação do que está acontecendo com o manganês, do que está acontecendo com o níquel. Olha lá, ó. Beleza. Pessoal, mas percebam que as duas reações são de redução. Por que as duas são de redução? Porque eu percebo que nas duas o elétron está antes da seta. E toda vez que o elétron está antes da seta, quer dizer que é uma reação de redução. Então, o que eu devo fazer? O níquel, eu sei que vai sofrer redução. Então, a reação do níquel já está pronta. Porque o níquel está sofrendo redução e a reação dada do níquel é de redução. Agora, o manganês, pessoal, está sofrendo oxidação. O Mn está virando Mn mais 2 e não mais 2 virando 0. Então, quer dizer que essa equação do Mn, pessoal, precisa inverter ela. Inverter é passar o Mn para antes da seta. E agora sim, passar o Mn mais 2 elétron para depois da seta. Jura, por que você inverteu a equação para que o Mn pudesse oxidar, colocar seus elétrons depois da seta? Ah, Jura, então ele vai me dar a reação de redução. Aquele eletrodo que sofrer a redução, então a equação dele já está pronta.
E o que sofre oxidação vou ter que inverter. Perfeito, é isso que você vai fazer. Para que eu preciso fazer isso? Para escrever equação global. E vocês aprenderam nas aulas da semana passada que para que a equação seja global, os elétrons devem estar em quantidades iguais. Como eu tenho 2 elétrons antes e 2 elétrons depois da seta, ou seja, já estão em quantidades iguais, então é só representar a equação global. Representar a equação global. E como vai ficar, pessoal? Vamos lá. O que eu tenho antes da seta? Antes da seta eu tenho Ni mais 2. E o que mais eu encontro antes da seta? Mn. Então, Ni mais 2 mais Mn tem antes da seta. O que eu tenho agora depois da seta? Depois da seta eu tenho o Mn mais 2 mais níquel 0. Então, aqui, pessoal, eu tenho a equação global da reação que ocorre entre níquel e manganês. Perceba que numa mesma equação eu estou falando que o níquel mais 2 está virando o níquel 0, confirmando o que está mostrando aqui para mim na equação em barras, simplificada. E o Mn0 está virando Mn mais 2. E agora ele pede também para achar a DDP da pilha. Pessoal, a DDP é muito simples. A DDP é só você pegar o potencial de redução do maior e subtrair pelo potencial de redução do menor. É só isso. Então aí eu vou voltar naquela tabela e achar a DDP de cada um. A DDP maior é a do níquel. Vamos lá dar uma olhada? Então, ó, níquel, menos 0,26. Então vai ficar assim, ó. Menos 0,26, menos da fórmula. E agora qual que é o valor do outro do manganês? O valor do manganês, menos 1,18. Menos 1,18. Então, pessoal, agora é só promover essa continha aqui. Vai ficar menos 0,26, menos com menos, mais 1,18. É DDP. 0,92 volts, olha ali, é a DDP gerada por essa pilha. Tá, pessoal? Então é isso que deverá ser feito em cada um. Beleza? Vamos fazer o item B? Item B, pessoal, vamos colocar aqui, ó, item B. Perceba que, novamente, o PB está virando o PB mais 2, então seu NOx está aumentando, então eu já sei que ele vai sofrer, ou seja, ele, PB, vai sofrer a oxidação. Isso quer dizer que o potencial de redução dele vai ser menor, porque quem tem potencial de redução menor é quem sofre oxidação. E como ele está falando aqui que o Ag+ vai virar Ag0, o NOx está diminuindo, isso é uma redução. Então eu já sei que o Ag tem um potencial de redução maior, porque ele está sofrendo a redução. Pessoal, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar então o eletrodo de PB de chumbo, olha aqui, ó, PB mais 2, aqui é a reação do chumbo. E nós vamos pegar do Ag, que está aqui embaixo, confirmando o que o Jura falou. Olha lá, como o Ag tem maior potencial de redução, quer dizer que é ele que vai sofrer a redução, obrigando quem tem menor potencial de redução a sofrer a oxidação. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar então aqui a equação do chumbo, do PB. Aqui a equação do PB, perfeito. E agora a gente vai pegar a equação do outro eletrodo, que é a equação do Ag. Olha lá, ó, a equação do Ag, e vamos colar aqui também. Pessoal, então vamos lá? O que o PB está sofrendo? O PB está sofrendo uma oxidação. Oxidação é perda de elétron. Perda de elétron tem que ser representado depois da seta. Como aqui está representando antes, então vou inverter a equação do PB. Inverter é passar o que está depois da seta para antes e o que está antes para depois da seta. Por quê, pessoal? Ao fazer essa inversão, perceba que o PB agora está oxidando. Seu NOx está passando de 0 para mais 2. O Ag, pessoal, a equação dele já está correta, porque o Ag quer sofrer redução. E como o elétron está antes da seta, já é uma redução. Porém, pessoal, para montar a equação global, os elétrons têm que estar em quantidades iguais. E perceba que os elétrons não estão em quantidades iguais. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que aumentar 2 vezes a equação do Ag.
E por que eu vou ter que aumentar essa equação duas vezes, pessoal? Porque ao dobrar a equação toda, eu dobro também a quantidade de elétrons, tornando o elétron numa quantidade que eu possa cancelar com os elétrons da equação do PB. Por quê? Pensa comigo. A partir do momento que eu vou dobrar, tem que dobrar tudo. Então aqui eu passo a ter 2Ag, aqui eu passo a ter 2 elétrons, e aqui eu também passo a ter 2Ag. E a partir do momento que eu tenho 2, pessoal, eu posso cancelar esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. O que vai sobrar então? Vamos lá, agora esse 2 tem que entrar, porque eu precisei dobrar a equação, então vai ficar 2Ag mais PB. Mais PB. Isso vai me gerar PB mais 2 mais 2Ag. Pronto. Essa seria a equação global que ocorre nesse eletrodo. DDP, pessoal, DDP vai ser mesmo esqueminha. Você vai pegar, para achar DDP, o potencial do maior, que no caso é o da prata, porque ela está sofrendo redução, menos o potencial menor, que é o potencial do PB. Então essa DDP, pessoal, vai dar... Quem que é o potencial do maior? Vamos lá ver o potencial da prata. 0,80, tá aqui, ó. Então vai ficar mais 0,80 menos da fórmula. E o valor do PB? Vamos achar o valor do PB. O PB aqui, ó, menos 0,13. Menos 0,13. Então, pessoal, essa DDP vai dar mais 0,80 menos com menos, mais 0,13. Regra de adição fica mais com mais. 0,80 com 0,13, 0,93. Perceba, pessoal, que a DDP dessa pilha deu bem parecido com a pilha anterior. Ou seja, 1 centésimo, 0,01 volt, né, mais tensa, de maior tensão, tá? Então gerou uma DDP um pouquinho maior. Então praticamente as pilhas vai ter a mesma tensão aqui nos dois casos. Lembrando que toda pilha, a DDP dá sempre positiva, tá, galera? Nunca vai dar uma DDP negativa no estudo da pilha. Se der DDP negativa, é um processo não espontâneo, aí é uma eletrólise que a gente vai ver nas próximas aulas. E para a gente finalizar aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, Al aumentando o seu NOx. Então, de 0 para mais 3 está ocorrendo um aumento de NOx. Então, isso aqui é uma oxidação. Aumento de NOx é uma oxidação. E de mais 2 para 0 está ocorrendo uma diminuição do NOx. Então, isso aqui é uma redução. Certo? Então, vamos achar o seguinte. Sabendo que o Al vai sofrer oxidação, já sei que o potencial de redução dele é menor que o do cobre. Vamos conferir isso? Eu vou pegar aqui uma terceira cor. Então, os eletrodos agora é alumínio. Cadê a Al? Ah, fazer aqui então na cor azul, tá, pessoal? Para ficar um pouquinho diferente dos outros. Olha lá, o Al aqui, ó. E o outro eletrodo é quem mesmo? Cu. Cu, cobre. Cu. Vamos procurá-lo aqui, ó. Confirmando o que o Jura falou, pessoal. O potencial do cobre é maior, por isso ele está sofrendo redução. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, então, a reação do alumínio. Colar lá. Essa aqui é a reação do alumínio. E eu vou pegar, pessoal, a reação do cobre mais 2 aqui, ó. E também vou colar aqui, ó. Muito bem, pessoal. Estou com as duas equações, a do cobre e do Al. Perceba, como o alumínio está sofrendo uma oxidação, então eu vou ter que inverter a equação do alumínio. Ó, vou ter que inverter a equação do alumínio. Ó lá, inverti, ocorreu uma oxidação. Certo? E a do cobre, pessoal, como o cobre já está sofrendo uma redução, a equação dele já está pronta. E agora chegamos numa parte muito interessante. Para escrever a equação global, os elétrons têm que estar em quantidades iguais. Aí você poderia falar, Jura, mas em cima é 3 e embaixo é 2. Mesmo que eu dobre embaixo, o 2 vai virar 4 e lá em cima continua 3. O que eu vou fazer? Pessoal, e você tem que achar agora nesse momento o MMC.
O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que no caso é 6. Jura, mas eu vou ter que pensar em MMC, então pensa de uma maneira mais fácil. O número de elétrons que tiver numa equação é o número de vezes que você tem que aumentar a outra equação. Jura, eu não entendi o que você quis dizer, então vamos lá. Se você pegar a equação do Al, eu tenho 3 elétrons. Então a equação do cobre eu vou aumentar 3 vezes. E como aqui no cobre tem 2 elétrons, eu vou aumentar a equação do alumínio 2 vezes. Jura, só fazendo isso já iguala os elétrons? Iguala, eu vou provar isso para vocês, quer ver? Então vamos na equação do alumínio. A equação do alumínio eu vou aumentar 2 vezes. Por que eu vou estar aumentando a equação do alumínio 2 vezes? Porque é o número de elétrons que eu tenho na equação de baixo, na do cobre. Então a reação do alumínio todo, pessoal, eu vou aumentar 2 vezes. 2 vezes. E vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2. E a partir do momento que eu dobro 3, pessoal, o dobro de 3 é 6. Então aqui vai virar 6 elétrons. Pronto, então aqui eu tenho 6 elétrons ao invés de 3, porque eu dobrei a equação toda. Agora eu vou triplicar a reação de baixo. Porque lembra que antes no alumínio estava 3 elétrons? Então eu vou aumentar 3 vezes a equação do cobre. Por quê, pessoal? Triplicando a reação do cobre, eu vou ter 3 cobres aqui. Aqui eu vou ter que triplicar o 2, então eu tenho 2 elétrons. Triplicando 2 vai virar 6. E aqui eu também triplico o cobre, ficando 3. Deixa eu afastar ele um pouquinho mais para lá, pessoal, porque ficou muito encavalado aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Aí, ó. Pronto. Perceba que tudo isso foi feito só para eu poder cancelar 6 elétrons com 6 elétrons. Então, pessoal, o objetivo nosso é cancelar elétron. E esse cancelamento foi feito atuando dessa maneira. Agora sim você consegue escrever a equação global. Vai ficar assim, ó. 3Cu mais 2. O que mais eu tenho antes da seta? Você tem antes da seta 2Al0. 2Al0. Você agora vai ter depois da seta 2Al mais 3, mais 3 cobre. Essa fica a equação global, pessoal. Entenderam? Porque a gente precisa anular os elétrons. Então esse balanceamento é necessário para que o número de elétrons cedidos seja o mesmo do número de elétrons recebidos. E agora a gente acha a DDP, que vocês já aprenderam nos itens anteriores. Que a DDP é só pegar o potencial do maior e subtrair o potencial do menor. Maior menos o menor. Certo, pessoal? Então essa DDP vai dar... Quem que é o potencial do maior? O maior, vamos lá pegar, é o cobre. Qual que é o valor do cobre aqui? 0,34. Então vai ficar mais 0,34 menos da fórmula. E qual que é o valor do Al? Vamos lá buscar o valor do Al. O Al é menos 1,66. Menos 1,66. Então essa DDP vai dar mais 0,34, regrinha de sinal menos com menos mais, 1,66. Então, pessoal, essa DDP vai dar 2 volts. Perceba que já é uma pilha que gera uma DDP bem maior do que a A e a B, as anteriores. E é desse jeito, pessoal, que eu monto uma equação global e determina a DDP das pilhas a partir da tabela de potenciais de redução. Tudo bem, galerinha? Então esse é o exercício de número 1, você vai anotar aí nos itens A, B e C do seu livro, da página 32, e a gente vai prosseguir nosso conteúdo aí com o exercício de número 2 agora. Vamos lá? Meus queridos, exercício de número 2 agora, e ele fala assim: de acordo com os potenciais padrão de redução a seguir. Pessoal, então ele deu o potencial de redução de cada um. O que significa? Que o tiver maior potencial de redução vai sofrer redução. E o que tiver menor potencial de redução vai sofrer o inverso, a oxidação. Porém, todos os potenciais são negativos.
Isso significa, pessoal, que o maior é aquele que está mais próximo do zero, que no caso é o eletrodo B de bola. Então quer dizer que o B é o que tem maior potencial de redução. Menos 0,3 é maior que todos os outros. Quer dizer que o B é que vai ter a tendência maior de sofrer redução. Agora, quem vai sofrer oxidação mais facilmente? Aquele que tiver menor potencial de redução, que no caso é a letra C de cachorro. Perceba que o C é o que tem menor de todos, é menos 0,62. Então vamos responder aos itens, pessoal. A. Qual das espécies químicas oxida mais facilmente? A espécie C. C. Pois essa espécie é a que apresenta menor potencial de redução. Então, a espécie, pessoal, que tem menor potencial de redução é a que vai sofrer mais facilmente a oxidação. Agora, na B, ele inverte a pergunta. Então, qual das espécies reduz mais facilmente? É a que tem maior potencial de redução, que é a espécie B. Então, é a espécie B, pois essa espécie é a que apresenta maior potencial de redução. Então, a espécie C, por ter menor redução, sofre oxidação. A espécie B, por ter maior redução, sofre redução. E aí ele faz, pessoal, uma pergunta interessante. Quem é o melhor agente oxidante? O melhor agente oxidante é aquele que melhor sofre redução, que é a espécie B. Lembra que a gente falou? Agente oxidante é aquele que sofre redução. Então, o melhor oxidante é a espécie B, porque ela que sofre redução mais facilmente. E quem é o melhor redutor? O melhor redutor é aquele que sofre oxidação mais facilmente, que no caso é a espécie C. Então, pessoal, como a espécie C oxida mais facilmente, ela é o melhor redutor. E aí ele pergunta uma coisa muito legal. Escreva a equação global entre o oxidante e o redutor mais forte. Então, seria entre o B e o C. Então, vamos lá, pessoal. O B é a espécie que melhor reduz. Então, eu vou pegar a equação do B aqui, que já está pronta, porque essa equação está reduzindo, ó. Mais 1 está virando 0. E os elétrons estão antes da seta. E aí, a que melhor oxida é a C. Só que a C, pessoal, eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha aqui na equação. Por quê? Essa equação que ele me deu da C aqui, ó, o C mais 2 está virando C0, isso é uma redução. E ele não quer fazer isso, ele quer sofrer uma oxidação, então eu vou ter que inverter a equação dele. O que está depois passar para antes da seta e o que está antes passar para depois. Agora sim ele está de acordo com o que ele quer. Espontaneamente ele quer doar seus elétrons, por isso os elétrons têm que ficar depois da seta. Vamos escrever a equação global agora, pessoal, só que aqui tem um probleminha, os elétrons não batem. Perceba que em cima eu tenho 2 elétrons e embaixo eu só tenho 1. Então, o que eu vou ter que fazer com essa equação, pessoal? Eu vou ter que dobrá-la. Eu vou ter que dobrar toda essa equação. E por que eu vou ter que dobrar a equação B? Porque ao dobrar, pessoal, eu vou colocar número 2 na frente de todos os participantes, inclusive do elétron, para poder igualar com os elétrons de cima. Então, aqui vai ficar 2 elétrons no B+, aqui vai ficar 2 elétrons também, deixa eu voltar um pouquinho. E aqui também vai ficar 2 elétrons. Perceba, pessoal, que eu dobrei a equação toda. E eu dobrei para poder fazer isso aqui, ó. Cancelar 2 elétrons com 2 elétrons. Agora sim eu consigo escrever a equação global. A equação global vai ficar assim, ó. 2B+, é o que eu tenho antes da seta. E o que mais eu tenho antes da seta? Eu tenho antes da seta C0. O que eu tenho depois da seta? C mais 2 mais 2B0. Então, pessoal, essa aqui seria a equação global. O B
reduzindo, porque ele sofre redução, que ele tem maior potencial de redução, e o C oxidando, porque ele tem menor potencial de redução. Então essa seria a equação global. Então ele deu os potenciais de redução, pessoal, as equações de redução, mantenha como está o que vai sofrer redução e inverta aquele que vai sofrer oxidação para que você possa cancelar e anular os elétrons. Tá bem, pessoal? Então essa é a questão de número 2 e vamos agora para o exercício de número 3. Bora lá! Muito bem, pessoal, exercício de número 3. Bora lá! Considere as seguintes afirmações. Pessoal, perceba que ambas as equações que ele deu, eu tenho elétrons antes da seta, tanto em cima quanto embaixo. Eu tenho elétrons antes da seta. Quer dizer que as duas equações são de redução. O que significa que quem tem maior potencial de redução vai sofrer a redução, que no caso é o cobre. 0,34 é muito maior que menos 1,66. Então ele pergunta qual deverá ser a reação representativa da célula, ou seja, ele quer a equação global. Como a equação do cobre já está pronta porque ele está sofrendo redução, eu só vou colar. E a do alumínio, pessoal, como ele tem menor potencial de redução, vai sofrer oxidação. Então eu vou ter que inverter essa equação. Inverter significa que quem está depois da seta eu ponho antes e quem está antes eu coloco depois. Por quê, pessoal? Perceba que ao fazer isso, ó, presta bem atenção. Eu tenho para o alumínio elétrons depois da seta, provando que é uma oxidação, e elétrons antes da seta para o cobre, provando que é uma redução. E essa equação, pessoal, é igualzinha àquela que a gente tinha feito no exercício C do item 1. Perceba que eu tenho 3 elétrons em cima e 2 embaixo. O que eu vou fazer para igualar esses elétrons? Eu vou dobrar a equação de cima e triplicar a equação de baixo. Dobrar a de cima porque aqui é 2 no cobre e triplicar do cobre porque eu tenho 3 elétrons no alumínio. Você inverte. O número de elétrons é o número de vezes que você vai multiplicar de cada lado. Então, pessoal, começando, hein? Vamos lá. Primeiro, então, para o alumínio, eu vou dobrar a equação do alumínio. Dobrando a equação do alumínio, pessoal, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo, pessoal, só para ficar alinhadinho aqui. Isso, 2. E aqui, pessoal, como era 3, lembra antes era 3? Olha aqui em cima era 3, o dobro de 3, 6. Então aqui eu vou ter 6 elétrons. Beleza? Agora, pessoal, eu vou triplicar a equação de baixo. Eu vou ter que aumentar 3 vezes essa equação de baixo. Então, pessoal, triplicando essa equação de baixo, ficará assim. Aqui ficará 3 vezes. Aqui onde era 2, triplicando, vai ficar 6 vezes. E aqui eu vou aumentar também, vou ter que puxar um pouquinho mais para cá. Aqui o cobre também triplicando, vai ficar 3 vezes. Ó. Perceba então, pessoal, que agora eu tenho 6 elétrons depois da seta e 6 elétrons antes da seta. Como fica essa equação global? Então, essa equação global ficará assim, ó. 3C1 mais 2, que é o que eu tenho antes da seta. O que eu tenho depois da seta? 2Al0, produzindo 2Al mais 3, mais 3 cobres. Então, perceba que na mesma equação global, eu tenho aqui alumínio oxidando de 0 para mais 3, e cobre reduzindo de mais 2 para 0. Certo, pessoal? Então essa seria a equação representativa. Na B, pessoal, qual que é o potencial da célula? O potencial é DDP. Então é só a gente pegar o potencial do maior e subtrair o potencial do menor. É uma DDP, é uma diferença, né? Então é só a gente calcular isso aí. Então vamos lá calcular? Quem que é o potencial maior? O potencial maior é do cobre, 0,34. Menos da fórmula. E quem tem potencial menor? Menos 1,66. Então essa DDP vai ficar 0,34, menos com menos, mais 1,66. Essa DDP, pessoal, então vai dar 2 volts. Pronto, a gente acabou de determinar a DDP da pilha.
E na C, qual das semi-reações deverá ser representada no ânodo? Pessoal, lembra do CRAL? A gente falou diversas vezes do CRAL, né? Dessa palavrinha. CRAL significa cátodo, redução. Vamos até escrever aqui para a gente não esquecer. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Então quer dizer, pessoal, que no ânodo é quem sofre oxidação. E quem sofre oxidação? O Al. Então essa reação do Al aqui invertida, né, porque está sofrendo uma oxidação, é a reação representativa do ânodo. Olha lá. Pronto. Perceba que o alumínio nessa reação invertida, pessoal, está sofrendo oxidação. Então no ânodo, o Al0 vai virar Al mais 3. Tudo bem, pessoal? Então esse é o exercício de número 3, o penúltimo exercício da nossa lista. Copiem aí no seu livro para a gente ir para o nosso último exercício. Bora lá? Muito bem, pessoal. Então vamos para o nosso último exercício da nossa lista. É comum que utensílios de prata escureça com o tempo. Aqueles casaizinhos, né, que usa aliança de compromisso de prata, hoje é muito feito de aço, mas tem algumas que são feitas de prata. Você percebe que o próprio suor do nosso corpo, ele vai escurecendo a aliança, né? Isso se deve à reação da prata com o enxofre contido em certos alimentos, como ovo e cebola. No caso aqui, pessoal, ele está falando de uma colher de prata, né? Que tem contato com cebola, ovo, compostos que tem enxofre, tá? Assim é produzido sulfeto de prata, que é um sólido negro. Para limpar esses utensílios, pode-se embrulhá-los em uma folha de alumínio e colocá-los em solução alcalina, por exemplo, bicarbonato de sódio. Pessoal, isso aqui eu já fiz, tá? E dá muito certo. Quem tem aí aliança de prata, que está meio escurecido, pega a folha de papel alumínio, embala num papel alumínio, põe numa água fervendo com essa água com bicarbonato. Você vai perceber que com o tempo, todo o alumínio vai oxidar no lugar da prata, obrigando a prata a sofrer redução, e conforme a prata vai sofrendo redução, vai recuperando o brilho da prata. E ele vai perguntar exatamente isso que eu acabei de falar para você. Explique, baseando-se nos potenciais de redução da prata e do alumínio, por que esse procedimento funciona. Então, galera, vamos entender o seguinte. Se a gente olhar o potencial do alumínio e da prata, o potencial da prata é bem maior. Se a prata tem potencial de redução maior, quer dizer que a prata, na presença do alumínio, sofre redução, porque ela tem potencial de redução maior. O alumínio, como tem potencial de redução menor, ele é obrigado a sofrer a oxidação. A oxidação. E aí, galera, percebam, oxidação é corrosão. Então, se a prata corroeu em contato com o enxofre, você tem que recuperar essa prata, fazendo o processo inverso. Então, o que você faz? Você coloca um outro metal para oxidar no lugar da prata. Então, esse outro metal sofre oxidação. Tem que ser um metal que tem um potencial de redução menor que o da prata. E aí, esse metal oxidando vai devolver a redução da prata, devolvendo o seu brilho. Então, como a gente explica esse procedimento? Então, a gente vai explicar da seguinte maneira. Como a prata tem maior potencial de redução, ela sofre a redução, fazendo com que o alumínio oxide no seu lugar. E na presença do alumínio, como a prata sofre redução, ela recupera o seu aspecto metálico, até porque o Ag+ volta a ser Ag0. E ele recupera o seu brilho metálico. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, ó. Como a prata apresenta maior potencial de redução que o alumínio, este último oxida no lugar da prata, fazendo a própria prata sofrer redução e, consequentemente, recuperar o seu brilho metálico. Então é isso que acontece, pessoal. Como a prata apresenta maior potencial de redução que o alumínio, este último, ou seja, o alumínio, oxida no lugar da prata, fazendo a própria prata sofrer a redução.
e ela sofrendo a redução, ela recupera o seu brilho metálico. Certo, pessoal? Agora B, calcule a DDP estabelecida entre a prata e o alumínio. E aí, pessoal, é super fácil, vocês já aprenderam isso. DDP é o potencial maior, que nesse caso vai ser o da prata, menos o potencial menor, que é o do alumínio. Então, essa DDP, pessoal, vai ser... Quem que é o potencial maior? Prata, 0,80, menos da fórmula, menos 1,68. Então, essa DDP vai ser 0,80 menos com menos mais... Opa, coloquei errado aqui. 0,80 mais 1,68. Calculando essa DDP, pessoal, vou ter 2,48 volts de DDP. Porque como menos com menos ficou mais, é só somar os DDP. Então, essa é a DDP formada entre prata e alumínio. Então, quando o alumínio oxida e a prata reduz, ocorre uma formação de uma pilha que gera uma DDP de quase 2,5 volts. E assim, pessoal, a gente acaba a nossa lista, tá bom? E, consequentemente, a matéria de pilhas eletroquímicas. Fique atento aos plantões, fiquem atentos às dúvidas e qualquer coisa, só mandar para o Jura que eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa matéria tão importante, que é a matéria da nossa avaliação global. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.